Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma semana o nosso encontro e o final do semestre se aproximando. Graças a Deus, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Thalita, perfeito aqui. Ah, então tá jóia. Beleza, Thalita, manda ver. Ah, então tá beleza. Pessoal, hoje é o nosso encontro, é o primeiro encontro do mês de julho. Então, a gente costuma fazer aquele encontro aberto, tá? Hoje está bem tranquilo. Mês passado foi, a sala aí ficou cheia, mas hoje está bem tranquilo. Espero que seja um encontro bem proveitoso, que nós vamos hoje analisar juntos aqui. Eu separei para hoje PIAF e programa de ação. Vamos ver se a gente consegue fazer os dois documentos, tá? Por que que eu separei esses dois documentos para a gente fazer essa avaliação essa semana, né? Para a gente dar uma olhadinha, essa validação. São dois documentos que nós precisamos construir quando a gente está iniciando o ano escolar na escola de ensino integral. Então, um é um documento que auxilia, né, a nossa formação de forma proativa, a nossa formação baseado na avaliação que nós temos, né, a autoavaliação reflexiva que nós fazemos em relação à função que a gente ocupa dentro do ensino integral e o que é esperado da gente dentro desse programa. E o segundo documento é o programa de ação. O programa de ação, ele é um documento norteador também do trabalho de todos os profissionais da escola, do ensino integral. Todas as pessoas aí envolvidas na dinâmica da escola, todos os profissionais que atuam aí no regime de dedicação plena, elaboram esse documento e utilizam esse documento como um norteador mesmo. Só que a gente só vai conseguir, só que tem um porém, né? Vocês estão ingressando num sistema novo, né? Numa metodologia nova, e aí está chovendo um monte de registro na cabeça de vocês. Ai, precisa fazer, e junto com isso tem que colocar a escola para girar com ensino híbrido, né? Em alguns lugares aí só com o ensino remoto, e a gente precisa arrumar um tempo para não só construir esses documentos, mas para colocá-los realmente em funcionamento como um organizador. Por exemplo, hoje eu cheguei na escola e antes de eu abrir minha agenda, eu tinha fila ali fila na porta do confessionário, né, para desenrolar algumas coisas que nós estamos fazendo semana de recuperação, já, né? Nós já adiantamos a semana aí de estudos intensivos. E aí, a primeira, graças a Deus que eu tenho agenda e que eu uso essa agenda diariamente, porque assim que a fila cessou, eu fui olhar minha agenda e olhei um compromisso que não é rotina, né, era um compromisso pontual, que era participar aí de uma orientação para os líderes de turma, para os alunos gremistas, que ainda bem que a gente tem agenda e que a gente utiliza mesmo essa agenda como organizador do trabalho, senão era um compromisso que ia cair no esquecimento, porque a gente não pode contar só com a nossa memória. Então, a importância de utilizar os nossos documentos. Ainda, a hora que eu abri minha agenda e olhei o compromisso, falei, meu Deus, ainda bem que eu tenho agenda. Ainda bem que eu tenho agenda, senão hoje eles iam ficar me esperando aí na reunião, não ia aparecer. Então, com o tempo, vocês vão ganhando prática e vocês vão conseguindo
dar vida a esses documentos, porque a gente vem de uma escola que, papel aceita tudo, vamos fazer porque a gente está sendo cobrado porque tem que fazer, e depois a gente engaveta. Não é essa a ideia, né? Principalmente porque nós estamos estruturados aí dentro de um eixo que chama modelo de gestão. E aí, dentro desse modelo de gestão, nós temos todos os documentos para nortear e para facilitar o nosso trabalho, né? Para a gente não ficar perdido, né? Que, nossa, eu estou sentindo que hoje o meu trabalho, sim, está tão tranquilo, né? Eu não tenho nada para entregar, nada para fazer. Por quê, né? Porque a gente ainda não internalizou o uso dos documentos, aí a hora que a gente vai pegar um documento desse na mão, ver que tem um monte de coisa lá por fazer. Então, vamos começar com... Nós vamos começar hoje, e antes... vamos lá. Deixa eu, antes de compartilhar minha tela... tá. Abrir aqui a apresentação, senão ela fica pequenininha para vocês, eu não gosto. Aqui. Vou fechar minha câmera, tá? Para a gente começar. Deixa eu só voltar para fechar os microfones. Prontinhos, microfones agora desativados, para a gente começar mesmo, entrar no tema que a gente vai tratar hoje. Então, a semana passada nós combinamos que hoje a gente faria aí as devolutivas, como fazer as devolutivas, a validação de alguns documentos da escola, né? Às vezes a gente constrói achando que está construindo, que está no caminho certo, outras vezes a gente acaba se enrolando na construção, porque são tantos afazeres que a gente tem que priorizar algumas coisas e a construção dos documentos acaba ficando em segundo plano. Só que em algum momento a utilização desses documentos ela vai ser cobrada de nós, né, profissionais aí do ensino integral. E não só a construção dos documentos, mas o acompanhamento, né, o desenvolvimento, fazer com que as coisas girem. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar quando a gente for começar a monitorar os documentos na escola, precisa ter claro? Que tudo na escola cada um tem seu quadradinho lá dentro das propostas, dentro das premissas do ensino integral. Só que quando a gente estuda o mapa das competências para entender qual é a proposta de cada profissional ali, de cada função, na verdade, o que a gente percebe? Que algumas coisas elas estão relacionadas. Então, se eu não fizer a minha ação, eu vou desencadear, né, alguns resultados que não serão os resultados aí que se propõe no plano e que vai refletir no trabalho de todo mundo. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa checar, né? Lembra que a gente trabalha, tudo que a gente constrói aí dentro da escola, seja a parte de documentação, ou seja, as ações mesmo, né? Projetos e outras ações de sala de aula ou de gestão, sugere-se que elas sejam planejadas em cima de um PDCA, de uma metodologia chamada metodologia PDCA.
E dentro dessa metodologia, a gente não a gente foca num planejamento mais longo, para que a gente não deixe escapar nenhuma etapa do planejamento, né? Então, o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, aonde chegar, como monitorar, né? Como que isso vai ser monitorado, de quanto em quanto tempo isso vai ser monitorado, a duração da ação. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter esse planejamento. E aí, depois que o planejamento está pronto, que a gente coloca em prática, a gente precisa checar, a gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar. E aí entra, e precisa também, antes de monitorar, de checar, de colocar em prática, antes do D, né, do fazer, nós precisamos aí da validação. Né? O que seria, então, essa validação? É o ok, né? O ok para que realmente aquela ação seja tirada do papel para ser realizada. Depois que ela está sendo realizada, ela precisa ser checada, monitorada, e aí é onde entra a questão das devolutivas, tá? Dos acompanhamentos e devolutivas. Sem devolutivas, né? Sem acompanhamento, sem devolutivas, o meu checar aí, né? O meu monitoramento, ele acaba perdendo o sentido, né? Porque se eu vou um profissional aí da minha área, né, que está desenvolvendo uma ação, checou e me trouxe, né, no monitoramento desvios, né, algumas coisas que estão acontecendo fora do que estava planejado, fora do que estava esperado, se a gente não fizer aí ações corretivas, se a gente não replanejar a rota, provavelmente a gente não vai atingir o resultado esperado, o resultado final. Ou a gente pode até atingir, mas gastando muito mais tempo, demandando um esforço muito maior do que se implantasse fora do prazo, né? Isso é muito importante, os prazos. Então, por isso que a gente precisa dar essas devolutivas, fazer esses acompanhamentos. Então, pessoal que já acompanha o grupo aí da mentoria Ensino Integral há algum tempo, já estudou a questão, né, que o ensino integral ele se apoia em dois pilares. O que diferencia uma escola regular da escola do ensino integral? Então, a escola de ensino integral, ela se apoia em dois pilares que são o modelo pedagógico e o modelo de gestão. Quando a gente fala de modelo pedagógico, nós estamos falando das metodologias, das práticas pedagógicas que existem no ensino integral e não existem na escola regular. Algumas dessas metodologias, dessas práticas, elas já foram estendidas, né, a partir de 2020, para as escolas regulares. Porém, né, ainda existe uma diferença, né, algumas práticas que ficam restritas aí ao ensino integral, como é o caso da tutoria, como é o caso da permanência estendida, então, como é o caso do nivelamento, né, que é uma ação aí desenvolvida dentro das aulas de orientação de estudo. Então, mesmo com a extensão, né, de duas disciplinas que eram específicas do ensino integral para a escola regular, ainda o modelo pedagógico tem a sua característica diferente, né, que diferencia a escola de ensino integral das escolas regulares. E junto com esse modelo pedagógico tem um modelo de gestão. A gente já conversou sobre isso, que quando a gente fala de modelo de gestão, a gente não fala de gestores, que é o modelo de gestão para gestores. A gente fala de um modelo de gestão para os profissionais, né, que atuam no programa, no ensino integral. Então, dentro
dessa modalidade aí de escola, de ensino, que se é previsto, né? Que toda função, né? Que todo profissional que ocupe qualquer função aí dentro desse regime de ensino integral, que ele consiga gerir, né, de forma eficiente, de forma eficaz e com excelência as suas ações, as suas atribuições. E como que isso que isso vai me apontar, né? Esse modelo de gestão, né, o desenvolvimento do modelo de gestão, que vai delimitar aí o que é da minha responsabilidade, o que é da minha governabilidade, o que é minha atribuição enquanto profissional desse ensino integral, o que se espera de mim, né, em competências, né, quais são as competências que eu preciso dominar. Então, quando a gente fala de modelo de gestão, a gente está apontando aí para o que se espera de você, né? Para o que se espera de você enquanto profissional. E, às vezes, a gente não consegue detectar tudo ao nosso redor. Então, às vezes, a gente está numa sala de aula e, às vezes, a gente deixa escapar que aquele Joãozinho está com uma certa dificuldade. Aí, conversando na sala dos professores com outros colegas, surge o assunto do Joãozinho e me dá um start, né? Eu falo, nossa, real, pô, na minha aula ele está fazendo isso também. Na minha aula ele também está apresentando esse comportamento, essa dificuldade. Então, algumas coisas, né, acabam sendo tão rotineiras, a gente acaba fazendo tão preso em horário, que a gente acaba deixando escapar. E aí, o que acontece? Nesse modelo de gestão, nós temos sempre uma pessoa ali junto com a gente, acompanhando as nossas ações, para apontar você está apresentando uma fragilidade aqui, o que a gente pode fazer para te ajudar? E isso não é falado assim, ao vento, separa a pessoa, aborda a pessoa no corredor, né? Tudo isso é feito de uma forma planejada, de uma forma pensada, né? Buscando realmente agregar, né? Trazer importância para aquele profissional e para aquele ponto que foi detectado. Então, as devolutivas, elas exigem muito de quem as faz, né? Que no caso são vocês que estão acompanhando aqui com a gente o curso, uma vez que a gente só tem gestores, né, acompanhando a nossa formação. Então, os gestores acabam sendo os responsáveis pelas devolutivas, tanto da parte de documentação, que vão se tornar ações, né, a serem cumpridas. Porque o que é o PIAF? O PIAF é um documento? O PIAF é um documento, mas o PIAF ele é uma ação de formação. É um documento individual, porque ele foca na formação específica da pessoa que construiu o documento. Então, ele deixa de ser um documento também, né? Ele deixa de ser um documento de gestão e passa, ao momento que ele está sendo desenvolvido, né? Ele passa também a ser uma ação, né? Ele é uma ação de formação. E aí, no decorrer dessa ação, é necessário aí, sinalizadores, né? O que está dando certo do que foi proposto, o que não está dando certo. E aí, quem vai fazer essas indicações são vocês, gestores, né? De acordo com a função que cada um de vocês ocupa, é o grupo aí que vocês vão acabar acompanhando. Então, quando se fala assim, mas para que acompanhar, monitorar, fazer devolutivas? Porque tudo isso já está previsto dentro do modelo de gestão. Então, quando a gente adota né, essa modalidade de ensino e que a gente concorda em participar desse formato de escola, a gente está entrando num sistema que é estruturado no modelo pedagógico e no modelo de gestão. Quando eu falo do modelo de gestão, eu trago essas questões de
planejar ações, monitorar ações, validar ações e receber, dar e receber devolutivas. Tanto que se a gente for lá no mapa das competências, nós vamos ver que em uma dos macroindicadores de dentro, acho que é de autodesenvolvimento contínuo, é buscar e dar devolutivas a respeito aí da atuação dos colegas, sua e dos colegas. Então, mas para que então devolutivos? Porque isso aí já está previsto lá no modelo de gestão. Eu estou cortando a minha tela aqui só. Porque acompanhar as ações desenvolvidas na escola. Todas as ações aí desenvolvidas na escola, pessoal, elas têm duas aí finalidades: excelência acadêmica do aluno e aprimoramento da atuação dos professores. Ninguém está pronto, né? Eu tenho uma amiga que fala que quem não precisa aprender mais nada está pronto para morrer. E eu acho que essa fala dela está muito correta, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, para melhorar, para se aprimorar, principalmente nesse momento da educação, que vocês estão fazendo parte de um movimento, que vocês estão saindo de uma modalidade de ensino e passando para outra modalidade. Então, por mais que vocês tenham um domínio pleno da disciplina que vocês lecionam lá, do componente curricular que vocês atuam, vocês estão passando por um momento que vocês, além de atuarem nesses componentes, vocês estão abrindo aí, né, as portas para novos componentes curriculares, né, e para outros princípios também que a escola adota. Então, qual é a importância, né, de se acompanhar essas ações? É saber, compreender as possibilidades, os limites de cada profissional, e poder também investir em ações de formação. Voltando lá, o mapa das competências, vocês viram que o mapa das competências foi um dos primeiros documentos que a gente estudou e ele está presente em tudo que a gente faz, né? Em todas as ações aí que permeiam o ensino integral, o mapa das competências ele é referência. E se a gente olhar lá no mapa das competências, a gente tem a parte de formação contínua, em que nós buscamos a nossa formação o outro comportamento esperado é que a gente atue, né, como formadores dos nossos pares, dos nossos professores. Vamos seguir. Porque que é importante, né, a devolutiva. Pessoal, como eu já disse hoje, né, a devolutiva, ela é uma ação que ela vai impactar muito na autoestima de quem recebe. Tanto a gente pode colocar, né, a autoestima daquela pessoa lá, que está recebendo devolutiva lá em cima, como também lá embaixo. Tudo depende da forma como ela vai ser conduzida. Por isso que ela tem que ser uma ação planejada. Ela não pode ser uma ação assim, que ela é feita, acabei de ler o documento, nem voltei nas diretrizes do programa, nem voltei no mapa da competência, já vou chamar a pessoa agora para dar devolutiva, meio de cabeça quente, sem nem pensar, né, no que eu vou sugerir. Então, a devolutiva, ela precisa ser uma ação planejada. Por quê? Por conta dela impactar diretamente na autoestima de quem recebe. E aí, quando a gente impacta direto na autoestima do profissional, a gente também vai acabar impactando no trabalho desse profissional. E quando a gente impacta aí de forma negativa no trabalho do profissional, a gente vai impactar lá na ponta, lá no aluno, na aprendizagem. Então, por que, né, realizar as devolutivas? Sempre pensando em melhorar, em contribuir para o aprimoramento profissional de quem recebe, mas também lembrando que ela precisa sempre ser planejada.
As devolutivas, elas têm características de serem uma ação reflexiva. Reflexiva por parte de quem faz, e reflexiva também por parte de quem recebe. A gente precisa conseguir conscientizar aí a pessoa que está recebendo a devolutiva, que aquilo não é uma crítica só para colocar a pessoa, só para colocar a pessoa para baixo, né? Que na verdade ela é um indicador, ela é um sinalizador que algumas ações precisam ser ajustadas. Então, ela tem muito esse caráter reflexivo, ela precisa ser reflexiva para quem faz, né, antes dela acontecer, né, ela precisa ser planejada e de forma a refletir mesmo o que eu posso atingir se eu fizer essa reflexão, se eu fizer, ou se eu conduzir a ação, a devolutiva de forma diferente. Lembra quando a gente estudou a avaliação 360? Que a gente viu os quadrantes. Então, que o professor de 3,1 a 4, ele ficaria lá no nível mais alto. Só que durante a calibragem, esse professor poderia... Oi, Ana, boa noite, Ana. Sim, ela tinha tomado as 2 doses da vacina, Coronavac. Acho que já fechou. Então, e aí a gente sabe que durante a calibragem, essa nota, ela pode sofrer alteração de um ponto para mais e um ponto para menos, né? Então, de repente, eu tenho um professor lá que está no quadrante 9, e eu acho que ele tem características de um profissional que precisaria ficar no quadrante 8. Então, quando eu for fazer essa devolutiva para ele, eu preciso fazer uma devolutiva para não abalar, né, a autoestima dessa pessoa, que vai ver que estava aí no resultado máximo e vai para um resultado um pouquinho menor. Então, o que é mais sutil, né? Colocar essa pessoa que está saindo do quadrante 9, quadrante 8, no 3 ou no 2,1, né? Então, assim, são detalhes que fazem a diferença. Tanto se a gente diminuir a nota dela para 2,1, se a gente diminuir a nota dela para 3, a gente vai estar colocando ela no quadrante 8 da mesma forma. Mas qual vai ser a diferença para a autoestima dessa pessoa estar com uma nota 3 ou estar com uma nota 2,1? Então, são detalhes que nós, como gestores, a gente precisa calcular muito bem. Por isso que as devolutivas, elas precisam ser bem reflexivas. E aí tem uma frase que tem um livro que fala muito de devolutivas, apesar dele ter o foco na observação da sala de aula, que é o livro do Pedro Reis, da observação da sala de aula, que eu já comentei com vocês. E aí ele cita, né, algumas coisas, como ele cita assim, essa frase aí, quem devolve põe alguma coisa para girar, né? Quem faz a devolutiva, ela põe alguma coisa para girar. Ela tira a pessoa da zona de conforto, ela mexe com a pessoa. Só que ao mesmo tempo que ela tira a pessoa da zona de conforto, que ela mexe com a pessoa, quem dá a devolutiva também precisa sair da zona de conforto. Quem recebe a devolutiva também, né, mexe com as suas crenças. Vamos colocar assim. Então, aí, eu listei, porque, assim, as ações dentro de uma escola, algumas são uniformes, porque elas são sugeridas pelo órgão central, né? No caso, as escolas estaduais é a secretaria. Outras ações, elas são aí sugeridas e implementadas pelos órgãos regionais, que no caso da escola
estadual são as diretorias de ensino, e outras ações, elas são características da escola. Então, ela vai depender da clientela, do grupo de trabalho, né, das características da escola, do que a escola construiu ao longo dos anos. Quem está na escola de ensino integral tem algumas ações dentro do modelo de gestão que precisam ser desenvolvidas. Então, o que são essas ações, né? São a construção de alguns documentos de gestão que têm o objetivo de nortear o trabalho dos profissionais que atuam no ensino integral. Então, eu fiz uma listinha aqui para vocês. E aí, nessa listinha, eu coloquei a agenda da escola, as agendas individuais, o guia de aprendizagem, o nivelamento, programa de ação, plano de ação, o PIAF e a avaliação de desempenho das equipes, que vai acontecer só no final do ano, este ano. Então, todas essas ações, elas são documentadas. Quando elas são documentadas, elas precisam ser construídas em forma de documento, mas elas não são apenas documentos, elas são ações que precisarão ser desenvolvidas. E aí, para planejar cada uma delas, a gente trabalha, né, em cima da metodologia PDCA. Primeiro é feito um planejamento, uma validação, e depois esse documento aí é colocado em prática, essa ação é colocada em prática. Então, quando a gente fala de agenda da escola, a gente fala de um documento mensal. Hoje ele é mensal. Quando há alguns anos ele era bimestral. Quando a gente conseguia ter antigamente, dentro do ensino integral, era possível ter uma previsão melhor de tudo que ia acontecer no bimestre. As ações elas eram mais monitoradas pelo órgão central. Depois, com o passar dos anos, o número de escolas aí aumentando dentro desse formato, ela passou a ser elaborada mensalmente. Quem que é o responsável por essa ação? Né? O diretor, e ele mesmo é responsável por validar essa agenda, né? Por falar, não, agora ela está ok, e ela vai ser socializada com o restante da equipe para ser colocada em prática. Da agenda da escola, nós temos aí o outro documento que vai nascer, que são as agendas individuais, que é um dos documentos de gestão que precisa ser de construção aí individual, cada profissional tem a sua, independente da função que ocupe. Então, quem é responsável pela elaboração? Cada profissional elabora a sua, gestores e professores. E quem valida, fala, ó, a tua agenda está ok, você colocou todas as informações necessárias, ou vai ter que fazer uma devolutiva e falar, ó, você está precisando abrir um espaço maior para a tutoria, né? Você está precisando abrir um espaço maior de horas de estudo. É o gestor imediato, tá? Então, aí nós temos os gestores, os PCAs, gestores imediatos dos professores, o PCG dos PCAs e o diretor do vice-diretor e do PCG. O supervisor é o gestor imediato do diretor. Então, quem valida as agendas, gestor imediato. Certo, mamãe. Guias de aprendizagem são é um documento bimestral, construído pelos professores nas diversas disciplinas aí da Base Nacional Comum, validado pelo PCA, que é o gestor imediato, e é um documento que vocês já estão, acredito que já com mais facilidade em usar, que é o planejamento bimestral do que vai ser trabalhado nas turmas, né, dentro de cada disciplina. O nivelamento também é um documento que orienta, né, que organiza na verdade, não tinha nem que ser nivelamento, aqui tinha que ser
plano de ação de nivelamento, tinha que ser PAN, né? Mas o nivelamento ele é uma ação que ela é organizada a partir da construção do PAN. Antigamente ela era semestral, depois ela passou a ser bimestral, e esse ano está meio difícil de entender se ela vai ser uma ação bimestral ou semestral, porque os resultados que alimentam, né, essa ação estão ficando a desejar, né? Estão bem atrasados, estão ficando a desejar. E aí, quem é o responsável por elaborar e colocar essa ação em prática são os professores de português e matemática, o PCA, coordenados aí pelo PCG. Quem valida, né, a ação de nivelamento, né? O PCG com o diretor. Então, olha aqui que depois nós vamos voltar nessa informação. Quem valida? PCG e diretor, mas não é uma ação pedagógica, é uma ação pedagógica. Então, o diretor ele vai participar ali da validação junto com o PCG, mas quem tem o conhecimento pedagógico para validar? O PCG. Então, guarde essa informação, que a hora que a gente for fazer os alinhamentos do programa de ação, a gente vai precisar dessa informação. Que aqui, ó, para validação do nivelamento, eu precisei ter, né, um alinhamento, o que? Horizontal ou vertical, entre PCG e diretor? Olha o assunto a ser discutido, nivelamento. Depois eu vou voltar nessa pergunta. Programa de ação, que é um documento anual que todos os profissionais elaboram e é validado pelo gestor imediato. O plano de ação da escola, que é um plano anual, toda equipe participa da elaboração, ela é coordenada pelo diretor e quem valida o plano é o supervisor da escola. O PIAF, que é um documento anual de formação continuada, de forma proativa aí, né? O professor busca sozinho essa formação, e ele também é validado pelo gestor imediato. E aí nós temos a última, né, que é a avaliação de desempenho das equipes, que até 2019 foi semestral, a partir do ano passado, por conta da pandemia, passou a ser anual, e esse ano será anual também, por conta desse momento atípico. Responsável pela elaboração era a equipe central do ensino integral, mas esse ano eu não sei se vai continuar nas mãos deles a elaboração dessa avaliação. Ou se o pessoal que está trabalhando aí com o CAED, com as avaliações, com as AAPs, que vai conduzir também essa avaliação, não sei. Quem que é o responsável pela validação aí, pela consolidação do resultado? 2 profissionais, 2 gestores no alinhamento direto, tá? Então, do professor, o PCA e o PCG, do PCG, o diretor e o supervisor, ou o diretor e o PCNP, enfim. Por que que eu coloquei essa tabelinha aqui? Porque quando a gente tem validação, a gente tem que ter devolutiva. Então, eu valido um documento ou eu não valido um documento, eu devolvo para ele ser reelaborado. E em qualquer um dos casos, quando eu valido ou quando eu não valido, eu preciso dar uma justificativa da minha ação, né, da minha atitude de validar ou não. E essa justificativa, ela é uma devolutiva, tá? É uma devolutiva para o profissional que estava envolvido na elaboração aí do documento, que não é só um documento, que é uma ação também que precisa acontecer nas escolas do ensino integral. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para um documento. Lembra que uma das coisas que foi colocada aqui nos nossos slides é que a devolutiva ela precisa de estudo por parte de quem
faz. Então, chegou nas minhas mãos um PIAF de um dos meus professores, né, ou gestores, se eu for o diretor no caso, né? Então, aqui a gente tem exemplo de um PIAF de um PCG. Então, nós somos os diretores de escola que estamos recebendo para validar esse PIAF. Então, o que eu preciso para validar um PIAF? A primeira coisa, eu preciso ter conhecimento do que é esse documento. Então, por que ele é construído, né? Qual que é o objetivo do PIAF? Quem sabe me falar qual que é o objetivo do PIAF? Todo mundo agora é diretor de escola e vai analisar um PIAF de um PCG que acabou de entregar para ser validado. Então, nós, enquanto gestores imediatos aí do PCG, nós que temos esse papel de validar esse documento. E aí eu pergunto para vocês, a primeira coisa, o que é um PIAF? Deixa eu ver se eu consigo colocar o chat aqui para eu ler o que vocês estão falando. Mas tem alguém tentando entrar no chat, na sala aí, Thalita. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, Maurício. Acho que eu autorizei já. E aí, pessoal? O que é um PIAF? Ai, meu Deus, ninguém vai falar para mim? É o plano individual de aprofundamento e formação. Isso. Formação, tá? Então, a palavra-chave é essa, formação. Então, eu sei que a hora que eles chegaram, eu, enquanto gestor, todos vocês aqui são, eu sei que quando eu receber um documento desse, eu vou estar olhando, então, para um plano de formação de um dos profissionais que atuam junto comigo. Então, o objetivo aqui desse plano é aprimorar a atuação desse profissional. Então, vocês vão olhar o que ele propõe pensando, isso realmente vai impactar na função dele aqui dentro da escola? Para os primeiros anos de vocês aí no programa, o que acontece? Vocês têm um cardápio, né, que é um caderninho de sugestões do que fazer para atender cada uma das competências, das 7 competências esperadas, né? Só que a gente tem que ter cuidado quando a gente olha para esse caderninho, porque dentro das sugestões tem indicação se ela é realmente para aquela função. Então, eu posso abrir o caderninho e ver que eu tenho lá 5 sugestões de filme para protagonismo. Mas a questão é, todas as sugestões de filme de protagonismo são voltadas para a minha função de PCA, de PCG, de diretor, ou elas são sugeridas só para a função de professor? Então, quem vai validar vai precisar olhar para esse detalhe também. Então, aqui, o profissional indicou que ele escolheu a competência protagonismo e conhecimento e contextualização. Conhecimento e contextualização, acho que essa palavra aqui está errada. Depois a gente confere lá no mapa das competências. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês, a quantidade de competências que esse profissional elencou está de acordo com o que se sugere no PIAF? Eu não acredito. A quantidade de ação que esse profissional indicou aqui, 2 ações, é o que está lá nas diretrizes? Quando a gente olha, estuda o que é o PIAF,
é o que se espera, que cada profissional consiga desenvolver ações relacionadas a duas competências. Então, ele conseguiu aí atender, esse primeiro item. Escolheu duas competências distintas. A gente não pode escolher escolher uma competência só e desenvolver duas ações. Da onde que você tirou essa informação? Lá do caderno de gestor, na página 48, ele vai falar sobre o PIAF e vai explicar isso para a gente, que os profissionais que estão ingressando no programa, por não terem passado por nenhuma avaliação, vão escolher, depois de fazer uma reflexão, uma autoavaliação, e depois de conhecer o que se espera para cada competência, vão escolher duas que eles julgam ser prioridades para atender nesse primeiro ano. No final do ano, quando vocês passarem por avaliação de desempenho, vocês vão receber uma pontuação que vai de 1 a 4 em cada uma dessas competências. E aí, para o próximo ano, vai ficar fácil. Qual competência que vai ter que ser abordada no PIAF? A que vocês tiverem menor pontuação, as duas que vocês tiverem menor pontuação. Como esse ano vocês estão ingressando, vocês puderam escolher entre as 7, as duas que vocês consideram que seja fragilidade. Então, até aqui tudo bem, escolheu direitinho. Duas diferentes, uma ação para cada uma. As considerações gerais é um pequeno texto justificando por que da escolha dessas duas competências. Então, aqui a pessoa colocou, a partir de uma autoavaliação e com apoio do diretor de escola, que no caso aqui é o gestor imediato, né? Priorizei, nesse momento, aprimoramento e formação com base nas premissas, protagonismo e formação continuada. Mas Thalita, aqui ele colocou protagonismo e conhecimento e contextualização. Eu acho que é disposição ao autoconhecimento e contextualização. Depois a gente vai confirmar lá no mapa das competências, que está errado. Thalita, mas por que ele elencou aqui protagonismo e autodesenvolvimento e contextualização, e aqui ele colocou protagonismo e formação continuada? Porque aqui, no quadrinho, nós estamos falando de competências. E as competências, as 7 competências, elas nascem das 5 premissas. Então, protagonismo, formação continuada, que engloba essas duas, solução e criatividade, difusão e multiplicação, entra na replicabilidade. Essas duas eu não vou lembrar as premissas separadas. Formação continuada, aqui. As outras duas eu não vou lembrar as premissas. Mas as 5 premissas viram 7 competências. Então, aqui ele escolheu 2 competências. Uma da premissa protagonismo e a outra da premissa formação continuada. A premissa formação continuada, ela tem 2 competências, a 2 e a 3. A partir das particularidades, necessidades, e levando em consideração o momento atípico que estamos, devo autoformar para desenvolver comportamentos que estimule e oriente os PCAs e professores a propiciar espaço para que o aluno seja o sujeito principal de suas ações e conhecer os princípios do currículo e sua relação com o programa Ensino Integral. Então, aqui ele justificou, tá vendo? Que ele precisa dessa formação, dessa aprimoramento dentro dessas 2 premissas para que ele possa, né, formar os PCAs e os professores, tanto na promoção do protagonismo, como no conhecer os princípios do currículo e do ensino integral. Então, tudo bem. Beleza. Então, vamos lá para a primeira ação que ele propôs. Então, uma coisa que ele fez que eu já gosto muito, tá? Eu acho que a gente ganha, quem está validando, ganha um tempo gigante a hora que
a pessoa faz isso. Isso que ele fez aí na primeira coluna da competência. Ele poderia ter marcado só competência protagonismo. Só que ele fez uma coisa que eu gosto bastante, que eu também faço. Ele já indicou nessa coluna a premissa, que é protagonismo, lembrando que protagonismo ele é premissa e ele é competência. A competência é protagonismo, o macroindicador que ele escolheu é promoção do protagonismo juvenil. Lembra que o protagonismo ele tem 3 macroindicadores? Promoção do protagonismo, protagonismo juvenil e protagonismo sênior. Então, dessas 3, ele escolheu o macroindicador, promoção do protagonismo juvenil. E aí, o microindicador é o que se espera aí dentro da função dele enquanto PCG, que é oriente e estimula que os PCAs oriente professores. Talvez essa informação aqui não precisasse, o microindicador. Por quê? Porque aqui em cima já está falando que a função dele é PCG. Então, talvez esse microindicador aqui não precisasse, mas vai muito da organização aí de vocês. Eu gosto de ter essa informação aqui, junto com a competência, a premissa e o macroindicador, tá? O microindicador eu acho desnecessário, mas se o problema no documento for só isso, eu não devolveria para refazer por conta desse detalhe, tá? E aí, a atividade que ele escolheu. Então, a hora que a gente começar a ler, o que nós vamos perceber? Que ele escolheu uma atividade lá do cardápio, que eu acho muito legal, muito positivo para as escolas que estão iniciando no programa. Por quê? Porque vocês ainda estão aprendendo a trabalhar com formação contínua, no molde que o ensino integral pede. E seguir o cardápio é já pegar, né, algumas ações que alguém já planejou para atender a competência protagonismo, para atender o macroindicador promoção do protagonismo. Se eu não pegar uma ação do cardápio, eu vou ter que planejar uma ação sozinho, né, da minha cabeça, da minha criatividade, ou pesquisar, né, aí na internet, uma prática legal, uma ação legal, que atenda a competência protagonismo dentro do macroindicador promoção do protagonismo. Então, vocês ganham tempo utilizando o cardápio, principalmente vocês que estão começando agora. Lógico que vai ter uma hora que vocês vão dar aí no programa 5 anos e o cardápio vai estar meio esgotado. Você fala, nossa, mas tudo que tinha aqui, que é relacionado à minha função, eu já fiz. Então, aí vai ser a hora que vocês vão precisar sair desse conforto de ter tudo pronto no cardápio para criar, para planejar fora do cardápio. Mas eu acho importante, eu acho muito válido, e eu acho que todo mundo tem que, quando está iniciando aí, utilizar, esgotar aí as ações do cardápio primeiro. Porque alguém já planejou pensando no ensino integral. Então, o que ele colocou como ação? Escolher um professor que apresente essa competência, ou seja, referência nessa competência. Qual competência? Protagonismo. Tá vendo como é importante, tá? Todas as informações aqui do ladinho. Protagonismo. Professor que supera as expectativas e o acompanhe em suas atividades por um período. Em aula, conversa com os alunos, entre outras ações propícias. Então, aí vocês vão arrumar um profissional, esse PCG colocou, que a proposta dele é arrumar um profissional para ele grudar nesse profissional por um determinado tempo. E aí ele vai observar como que o protagonismo, né? Como que essa ação de protagonismo, porque eu vou escolher uma pessoa que eu considero que domina essa competência. Então, aí vocês vão, essa pessoa, nesse PCG, vai tentar perceber como se dá, né? Quais comportamentos que esse profissional tem,
nas aulas, nas orientações, nas conversas, nos projetos, que faz com que ele seja aí supere as expectativas para as competências e protagonismo. Com certeza tem que ser alguém que vocês já conheçam o trabalho, né? Para vocês fazerem essa avaliação de que ele supera aí supera as expectativas. Ó. Observar e anotar ações que marcam esse comportamento, ações que marcam esse comportamento aí de promoção do protagonismo. A partir disso, propor 3 ações. Então, depois que o professor observou, ele vai propor 3 ações para promover o protagonismo dos alunos em seu cotidiano. Tá vendo? Dos alunos aqui, está falando de uma forma geral, dos alunos da escola, porque essa pessoa é PCG e ela não tem um grupo de alunos que ela trabalhe direto numa disciplina. Discutir minhas propostas com este professor. Quem é este professor? Esse professor que foi escolhido aí para colar nele. Incluir outras pessoas nesta avaliação. Outros professores ou outros gestores. Realizar os ajustes necessários e propor, né, ações aos professores, buscando apoiá-los nessa realização. Acompanhar suas aulas e fazer observações para devolutivo. Refletir, discutir e acompanhar o resultado de que cada professor apresenta, ou seja, referência nessas discussões, competência, refletir, discutir e compartilhar o resultado com cada professor que apresenta competência, ou seja, referência nessas discussões de aprimoramento. Então, o professor ele vai construir um entendimento a partir do que ele observa no comportamento do professor, vai bater um papo, né, com o professor e propor aí algumas ações para serem implantadas na escola com os demais professores. E depois disso, né, depois de implantar essas ações com os demais professores, ele vai fazer um registro, né, com as observações do que ele percebeu durante a execução dessa ação e vai voltar a conversar com esse professor que é referência. Repetir os procedimentos quando for necessário para garantir o desenvolvimento. Então, o que é esse repetir? Vai fazer isso todo ano, se ele achar necessário, toda vez que entrar um professor novo, né, ele vai lá propor, então, essa ação. Aqui não tem o que corrigir, porque é uma ação que ele copiou lá do caderninho, do cardápio. O que vocês precisam fazer é entender a proposta dele, para vocês depois poderem monitorar essa proposta, na hora que ela sair do papel e for aplicada. Então, vocês precisam entender. Para mim, está super tranquilo entender. Eu entendi o movimento que ele vai fazer. Vai observar alguém, levantar comportamentos, trocar uma ideia, né, do que esses comportamentos são diferentes em relação aos outros professores, elencar 3 ações e implementar na escola com os demais. Depois que isso estiver sendo desenvolvido, ele vai, por meio da observação de sala de aula, ver se esses professores realmente conseguiram internalizar, né, e colocar em prática essas ações que promovam o protagonismo juvenil, pensando que tem que escolher aí professores que não desenvolvem esse comportamento. Apoiadores me deixou na dúvida, pessoal. Detalhe da ação, não precisa detalhar, já está detalhada aqui do lado. Indicar apoiadores diretor. O que eu pensei aqui na questão do apoiador? O que é o apoiador para vocês, gente? O apoiador é quem vai validar o documento, ou o apoiador é essa pessoa aqui que você escolheu para observar, que você vai trocar uma ideia com ela depois de você observar as aulas dela? Eu acho que essa pessoa que ele escolheu aí como referência, o apoiador, não é? Exatamente. Então, aqui, quem está validando esse documento já precisa fazer uma anotação, que a pessoa não entendeu direito o que é esse apoiador. Então, vai ter que
pedir para essa pessoa corrigir essa questão do apoiador. Porque o diretor, o diretor aqui, ele coloca o diretor que ajudou ele a detectar, ou ela, quais as premissas, quais as competências que ele ia trabalhar. Mas isso não torna o diretor um apoiador. O que vai definir o apoiador é a ação que vocês construíram. Aqui o diretor está desenvolvendo uma ação que já é da atribuição dele, indicado para o PCG a fragilidade do PCG. Então, isso aqui já é uma atribuição. Então, aqui o apoiador, ó, ele vai precisar rever esse... Oh, meu Deus! Ele vai precisar rever essa parte aqui. Deixei vermelho onde não era. É mais fácil de fazer, peraí. Pronto. Então, aqui no apoiador, precisa conversar e falar, ó, será que o apoiador não é esse professor? Tá? Então, o diretor não entra aqui como esse apoiador. Tá vendo que ele até escreveu professor aqui? Então, o apoiador, na verdade, vai ser o professor fulano, que vai ser aí a fonte de inspiração. Prazo de início e fim. Tá vendo que ela é uma ação que ela tem algumas etapas? Vocês concordam que ele não vai observar o professor uma vez, em uma aulinha. Ele vai ter que observar por um tempo, né, mais longo, para ele perceber se as atitudes são constantes, são em todas as turmas, quais são as atitudes dele aí que realmente faz com que haja a promoção do protagonismo juvenil nas aulas dele. Então, essa observação ela não é pontual. Depois, ele vai propor que outros professores desenvolvam uma ação. E também não vai ser uma coisa pontual. Então, é uma ação que demanda um pouquinho mais de tempo. Então, ele colocou aqui, de julho a setembro. Julho não tem aula praticamente, né? Será que essa pessoa, ele já começou tem que questionar. Eu questionaria também aqui o prazo de início e fim, porque, na verdade, ficou agosto, setembro. Será que 2 meses vai ser suficiente para ele já ter um resultado? Porque, às vezes, ele vai observar aí uns 15 dias desse professor, aí até ele pensar numa ação, apresentar para o professor amadurecer, colocar em prática, né? Será que é suficiente 2 meses? Então, aqui precisa amadurecer esse prazo de início e fim. Objetivos esperados. Objetivos esperados, ele também já buscou lá no caderninho. Como que eu sei? Porque quando eu fui validar esse documento aqui enquanto diretora, eu fui lá no caderninho e verifiquei se essa ação estava proposta lá e qual era o objetivo da ação proposto lá. E aí ele transcreveu para cá muito bem, porque os objetivos que ele colocou aqui realmente estão de acordo com a ação que ele propôs. Promover ações de protagonismo dos alunos, discutir propostas de atividades com o professor apoiador, tá vendo? Ó, com o professor apoiador. Então, como que ele está colocando que aqui o diretor é o apoiador? Então, é bobeira, mas a gente... Ai, Thalita, mas eu vou devolver um documento porque a palavra diretor ali tem que ser o pronome do professor. Gente, se ele fez isso no documento é porque ele não entendeu, né? Ou será que ele só errou ali na hora de digitar? Então, são coisas que vocês precisam descobrir, infelizmente. São coisas que vocês precisam conversar para descobrir. E aí, o que ele colocou como evidência? Ó, registro do desenvolvimento da ação. Realmente vai ser uma evidência, porque aqui ele coloca que vai o quê? Observar e anotar. Então, a hora que ele desenvolver essa etapa, o registro. Ok. Registro do acompanhamento dos profissionais e professor apoiador. Tudo para mim. Ok, aqui ele já colocou que vai fazer isso mesmo. Registro das discussões e compartilhamento dos resultados. Com quem que ele vai discutir o resultado, né? Com o apoiador? Então, tá vendo que aqui todos esses registros estão dependendo do apoiador. Devolutivas via WhatsApp, não entendi. Questionaria o que são essas devolutivas via WhatsApp. Mudança de postura a partir das atividades realizadas. Mudança de postura de quem?
Mudança de postura de quem? Aí a gente volta lá no que ele colocou, tá vendo? Ó, orientar e estimular os PCAs, como orientar os professores sobre como propiciar o espaço. Então, quem que ele quer mudar? A atuação do professor. Então, aqui, ó, precisa deixar isso de forma clara. A mudança de postura, né, é do professor que ele quer. Ou ele quer uma mudança de postura dele, enquanto PCG, que vai ser um PCG que consegue estimular. Mudança de postura de quem? Tá vendo? Aí tem que voltar aqui nas evidências, objetivos, promover ações de protagonismo dos alunos em seu cotidiano. Discutir as propostas de atividades com o professor, refletir, discutir... Olha, eu até questionaria, eu falei que estava tudo ok, mas você sabe que agora conversando com vocês, porque eu já vi esse documento, eu até questionaria isso daqui. Essa daqui, ó. Promover ações de protagonismo dos alunos em seu cotidiano. É isso que ele quer? Ou ele quer que o professor promova? Então, tem alguma... Ai, mas o que são esses detalhes? Esses detalhes são que fazem toda a diferença para o entendimento do documento, para você pegar o documento e saber o que você tem que fazer. Então, aqui algumas coisas que ele precisa consertar. Então, ele precisa entender que o diretor vai validar esse documento, mas não é o diretor que é o apoiador dele. Quem é o apoiador dele é quem ajuda ele a desenvolver a ação. Então, ele precisa colocar aqui, professor João, Paula, Pedro. O tempo de execução. Será que em 2 meses, com tudo que o PCG faz, ele ainda vai conseguir acompanhar o professor, pensar em novas estratégias, discutir, apresentar para outro professor, deixar esse professor desenvolver, acompanhar e perceber o resultado em 2 meses, com tudo que o PCG tem? Não sei. Acho que esse prazo aqui também precisaria rever. E aqui, ó, tá? As evidências da mudança da postura de quem? E essa questão aqui também, dos objetivos esperados. Promover ações de protagonismo dos alunos em seu cotidiano ou isso daqui, ó, estimular, né, os professores a propiciar espaços para que o aluno seja o protagonista. Então, eu devolveria para fazer esses alinhamentos, né? Eu prepararia uma devolutiva para fazer esses alinhamentos com esse PCG. Eu, diretor, prepararia aí uma devolutiva para fazer esses alinhamentos antes de validar. Passando para a segunda. Ô, Thalita, Oi. devolutiva pode ser feita por WhatsApp? Então, por isso que eu coloquei aqui também. Porque, assim, a minha PCG sempre orienta a gente fazer devolutiva ou pessoalmente, ou uma chamada de vídeo, mas com outro colega junto, né? Ó, o que Eu não sei. acontece? Outra coisa, esse professor aí, esse PCG, ele pode também trabalhar em cima das devolutivas de sala de aula dos PCAs também, né? Ah, sim, ele pode, Ele pode colocar. ele pode trabalhar ancorado aí nas devolutivas de sala de aula do professor que ele escolheu para fazer o trabalho, né? Com os Uhum. PCAs, entendeu? Ó, o que é a devolutiva? A devolutiva, para ela ser válida, ela precisa da ciência do envolvido aí, da pessoa que está recebendo. E aí, eu gosto de registrar, tá? Textualmente, e pedir para que a pessoa assine a ciência e coloque a data. Uhum. Porque hoje tudo gira em torno da tecnologia, né? A gente trabalha, né? A gente define ações para a escola, a gente dá comandos, às vezes, de fora da escola para dentro da escola, pelo WhatsApp. Mas a devolutiva, ela tem que ser uma ação planejada. Então, eu acho que tem essa necessidade dela ser presencial, dela não ser online, e dela ter um registro oficial também, para ficar assim, combinado, acordado, é mais pessoal, é uma coisa menos fria, né? A gente está trabalhando isso de forma presencial.
E eu acho que a delicadeza de você registrar O cuidado, né, com o é outro, o né? cuidado, é É o o cuidado cuidado. com o outro mesmo, né? Isso. Eu sei que esse ano está tudo enrolado, né? Falar, então, né, a gente vai discutir, a gente vai trocar ideias pelo WhatsApp. Se for uma troca de ideias aí com o professor apoiador pelo WhatsApp, ainda seria um registro que eu aceitaria, tá? Mas a devolutiva do professor aqui que eu pedi, esse aqui, ó, que eu pedi para aplicar aquele comportamento, aquela ação que eu observei, aí eu acho que já não dá para ser, tá? Porque aqui é uma observação, vai ser uma observação de sala de aula. Então, precisa conversar esses detalhes com a A pessoa que pessoa fez esse envolvida, no documento, caso, a né? pessoa envolvida. Você vê que não são grandes equívocos. Eu vou mostrar um depois que vocês vão ver que tem um equívoco bem, sim, uma coisa bem gritante. Vê que aqui são detalhes, né? São detalhes, mas que precisam ser revistos. Não tem nada que desabone aqui o PIAF dele, mas são registros assim importantes, são correções importantes e são reflexões importantes que ele precisa fazer. E aí ele escolhe uma segunda ação dentro da premissa formação continuada, dentro da competência, domínio do conhecimento e contextualização, que está ok, a gente viu lá em cima, que ele escolhe mesmo duas competências diferentes. Então, isso daí é bacana. Tem que ser assim mesmo, está atendendo o que se pede. Aí colocou que o macroindicador é domínio do conhecimento, e aí dentro da função dele, o comportamento que ele quer melhorar é esse daqui, conhece os princípios do currículo e sua relação com o programa ensino integral. Então, aqui no momento que a gente está vivendo, de transição de currículo, de você estar ingressando num programa, né, com novas metodologias, eu acho bacana escolher essa ação, esse microindicador. Então, aqui ele colocou, estudar o material do currículo, especialmente o capítulo dos princípios e fazer anotações dos pontos que gostaria de esclarecer. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá olhar no cardápio, se essa ação está no cardápio, se essa ação serve para a função PCG. E aí vocês vão ver que sim, que ela está lá no cardápio, que ela também foi pensada, planejada aí para a função de PCG. Da mesma forma, estudar os materiais do ensino integral, seus princípios e premissas, fazer anotações dos pontos que gostaria de esclarecer. Tá vendo? Ó, gostaria de esclarecer, vou precisar de um apoiador para me ajudar aqui a esclarecer esses pontos. Refletir sobre como o PEI se relaciona com o currículo do Estado de São Paulo, como o modelo pedagógico do programa se estrutura a partir dos princípios do currículo, como a parte diversificada potencializa o desenvolvimento das habilidades e competências previstas na disciplina em que leciona, na área de atuação e na minha área do conhecimento. Aqui eu faria uma correção, tá? Eu sou PCG, então eu mudaria esse finalzinho aqui, tá vendo? Porque esse documento aqui é de um PCG. Ah, mas lá está escrito que eu posso aplicar desse jeito. A ação é para todas as funções, ela está descrita desse jeito. Então, eu copiei de lá e trouxe para cá. Mas aqui aqui, ó, nesse finalzinho, ó, como a parte diversificada potencializa o desenvolvimento das habilidades e competências previstas no currículo, tá vendo? Porque o PCG ele tem que falar de um todo da escola, né? Então, previstas no currículo de acordo com a série ano, de acordo com a série ano. Tá vendo? Eu tiraria essas questões aqui que caracteriza assim que é uma ação para professor, já que ela pode ser aplicada pelo PCG, mas também é coisa simples que não vai prejudicar o desenvolvimento da ação. Mas já que é um documento, vamos fazer o documento certinho. Compartilhar minhas reflexões com outros profissionais da escola. Também pararia por aqui, com outros profissionais da escola, com outros gestores, tá? Com os outros gestores, PCAs, diretor, vice, que a parte pedagógica vai ficar mais aqui, né? Mas também
tiraria essa questão aqui, esse trechinho aqui que caracteriza bastante o professor na sala de aula, tá? Da sua disciplina, de sua área do conhecimento, para ampliar minha perspectiva. O que a gente percebe? A gente tem tanto medo, e eu falo por mim também, que eu também fiz um PIAF pela primeira vez. A gente tem tanta insegurança do que fazer, como escrever, que a gente acaba copiando e colando, e a gente não consegue enxergar essas pequenas correções aí no texto. É uma coisa que vai melhorar a qualidade do teu documento. Aqui, apoiador, ele colocou diretor e o PCNP. Aí eu pergunto eu enxergo aqui o PCNP num alinhamento horizontal, deles fazendo esse item 3 aqui, ó, refletir, né, sobre os princípios e tal. Também enxergaria os PCAs nesse item 3 aqui, para ele refletir, trocar ideias, tanto PCNP como PCA. O diretor, eu queria entender, então aqui eu perguntaria, né, o que você pensou quando você colocou o diretor como apoiador desta ação? E deixar a pessoa falar o que ela pensou quando ela colocou o diretor. Às vezes ela vai conseguir me mostrar, me fazer entender por que ela colocou o diretor, e eu vou concordar. Porque quando eu estou lendo o documento e não sei o que estava passando pela cabeça da pessoa quando ela escreveu, talvez eu não entenda, mas conversando com a pessoa, talvez ela me mostre que é um diretor que domina muito a parte pedagógica, que também colocou essa ação lá no documento dele, e eles vão se apoiar, né, nessa questão da reflexão, principalmente na parte aí do modelo pedagógico do programa, que os dois precisam aprender. Então, acho que aqui é uma coisa para perguntar, né? O que ele pensou. Apoiador PCNP, também PCA, acho que daria certo. Início de outubro a dezembro. Então, aqui, o que eu identifiquei, né? Que ele fez aqui? Ele deixou um tempo de respiro, de julho a setembro e aqui de outubro a dezembro. Essa ação, ela é mais curta do que a primeira, porque aqui ele estuda e ele troca ideia, né? Ele aponta as coisas que ele levantou como dúvidas que ele precisa esclarecer, como entendimentos que ele teve. Então, eu acho que esse prazo aqui dá muito bem para ele desenvolver essa ação. Mas nada impede que as ações, a ação 1 e a ação 2, elas têm um tempo que elas sejam concomitantes, que elas aconteçam de forma concomitante. Porque o PIAF eu não vou fazer no meu horário de trabalho. Então, eu posso, essa parte de estudar, não vou fazer no meu horário de trabalho. Então, eu posso, e essa ação aqui eu já vai ter uma parte dela que é dentro do meu horário de trabalho. Então, acho que eu iria sugerir aqui ele colocar um prazo maior, outubro. Se ele conseguir acabar antes, ótimo, né? Muito bom. Mas se ele colocar aqui setembro e não der conta de acabar, no monitoramento dele ele vai estar com um alertinho ali, um pontinho de atenção. Então, nada, eu conversaria também com essa pessoa que nada impede que as ações sejam ao mesmo tempo, que não precisa acabar uma ação para começar outra ação, elas podem acontecer de forma concomitante, principalmente essa segunda aqui, que não exige que ela seja desenvolvida dentro da escola. Pode ser aí num horário que ele tem aí fora da escola. Então, aqui, né, o que eu faria? Eu acabei de ler, levantei alguns pontos, anotaria esses pontos que eu levantei e buscaria amadurecer a minha conversa com esse professor. Então, o que a gente precisa aí, a hora que a gente for fazer devolutiva?
Então, tem algumas coisinhas para a gente seguir. Quem está na rede já faz algum tempo e fez aquele curso Melhor Gestão, Melhor Ensino, se vocês tiverem o material ainda, lá orienta bastante a questão de devolutivo e o livro do Pedro Reis também. Mas aqui tem algumas sugestões de abordagem para a gente estar planejando a devolutiva para esse professor. Então, o que a gente percebeu? Que são, dentro do PIAF dele, ele precisa, assim, rever esse entendimento de apoiador, né? Por que ele está colocando sempre o diretor como apoiador? Se houve uma confusão, né, em quem valida seu apoiador, ou se realmente ele enxerga ali a figura do diretor como uma figura que vai apoiar o trabalho dele e vai sentar para fazer as reflexões, se realmente vai ser o apoiador. Mas, na primeira ação, ele pode até manter o diretor como apoiador, mas ele precisa acrescentar o nome do professor que ele vai observar. Uma outra questão para abordar na devolutiva, se já existe o professor que vai ser o professor aí ponto de referência da primeira ação, porque você não pode propor uma ação dessa, né, que vai observar a atuação de um professor que vai além das expectativas, se você não sabe que ele existe na tua escola. Então, a primeira coisa, ele precisa existir na tua escola para você poder elencar essa ação. Então, é uma questãozinha também para levar para esse PIAF. A questão da duração da primeira ação, que eu achei pouco tempo, precisaria rever isso. E lá no objetivo, que a hora que eu li a primeira vez, eu achei que eu estava entendendo, e depois, a hora que eu li a segunda vez, eu fiquei na dúvida se o objetivo dele é ele despertar no aluno, que eu acho que não, mas que o objetivo dele é ele despertar no professor, né, comportamentos que promovam o protagonismo juvenil. Então, eu acho que precisa melhorar essa última coluna para ficar mais claro para quem pegar o documento que o que ele quer é despertar no professor, então, esses comportamentos. E aí, lá na evidência, o que ele vai colocar na evidência? A observação da sala de aula, onde os professores incorporam esses comportamentos que ele vai sugerir. Também precisa conversar sobre isso. Então, aí algumas sugestões de devolutiva. Aí o Maurício já falou muito bem, lá que na escola dele acontece, né? Sempre de forma presencial, né? Evitar ser uma pessoa só. Então, isso aí, na minha escola, a gente só faz mais de um gestor devolutiva quando é devolutiva de avaliação 360. Porque aí a própria organização da avaliação lá de desempenho já sugere que não seja só um gestor fazer a devolutiva. Só que eu também me coloco no lugar de vocês. Como vocês estão iniciando no programa, a gente também teve essa necessidade quando nós iniciamos. Então, o PCA ia fazer devolutiva da sala de aula, eu acompanhava todas as devolutivas. Eu ia fazer devolutiva da parte diversificada, a vice-diretora ou a diretora, ou até um PCA estava junto comigo, até a gente ir aprendendo, entendendo como cada pessoa recebe a devolutiva. E hoje eu penso que quanto menos pessoas participar da devolutiva, menos constrangida a pessoa que está recebendo fica. Eu sei da necessidade de, no início, nunca estarmos sozinhos. Mas depois, com o passar do tempo, eu acho que até para vocês se firmarem, e um vai aprendendo com o outro, um vai acompanhando o outro, vendo como o Maurício conduz, depois vê como a Suzana conduz,
Então, você vai aprendendo também com essa parceria de estar junto. Mas depois, com o tempo, vocês vão ver como a devolutiva do gestor direto para o professor, ela é menos constrangedora para quem recebe. Mas isso daí vocês vão construindo com o tempo. Não inicia a conversa apresentando tudo que você registrou. Então, o que é muito importante numa devolutiva? A primeira coisa é vocês falarem da potencialidade do que vocês viram de bacana na ação que vocês observaram, tá? Na observação de sala de aula, na devolutiva do PIAF, né? Então, o que tem de positivo no PIAF do PCG que a gente analisou? Ele colocou que ele fez uma reflexão em relação à atuação dele, ao cargo que ele ocupa, que ele buscou no gestor, no diretor, né, uma ajuda no que seria fragilidade. Ele não teve essa preocupação, né, de assumir que realmente precisa se formar para formar outras pessoas. Ele conseguiu atender o que se espera lá do PIAF, que é escolher 2 competências distintas. Então, todos esses são aspectos positivos. As ações que ele escolheu realmente são ações que atendem as competências, não são ações que não atendem, né? Eu usou a sugestão do cardápio, ele buscou muito bem no cardápio, né? Uma ação que tivesse aí ligada à função que ele exerce. Então, tem bastante coisa legal para estar levantando desse PIAF. E depois colocar que as intervenções, as fragilidades, não sei, né? Essas pequenas correções que vocês vão sugerir, que são pequenas, que não estão interferindo no entendimento da ação, mas que precisam ser corrigidas até para melhorar o entendimento de uma pessoa que chega de fora, né? Está caindo aí na escola e vai ver o seu PIAF, né? Então, você tem um registro claro, objetivo. Então, tem todas essas coisas para vocês elencarem. Então, aí, não já chegar com todas as respostas, não chegar já com o novo documento, ó, você tem que arrumar assim, assim, assado. Conversar com a pessoa, primeiro apresentar as potencialidades e, aos poucos, ir colocando o que vocês identificaram. Faça uso de paráfrase. Essa técnica consiste em dizer com suas palavras o que outra pessoa, né, o que disse outra pessoa. Então, aí, né, a questão ali do diretor, né? Ó, pelo que eu entendi, você colocou o diretor como apoiador da tua ação número 1. É isso mesmo? Era diretor que você queria colocar aqui? Você enxerga o diretor como apoiador nessa primeira ação? Então, deixa ele falar por que ele colocou o diretor. Talvez ele te justifique e você concorde que o diretor também pode ser um apoiador dessa ação. Também pode, ele não é o único, tá? Porque o principal é o professor que vai ser observado. Faça pergunta esclarecedora. Tá? Elas permitem ter uma imagem clara de uma situação. Então, qual foi o objetivo, né, ao escolher essa ação aqui para ser desenvolvida no seu PIAF? Ou então, é o que te levou a escolher o diretor como teu apoiador? O que te levou a escolher o professor João como professor que você vai observar? Se você tiver dúvida nesses aspectos, vocês não precisam usar todas essas sugestões numa devolutiva. A devolutiva depois ela caminha sozinha, mas você pode planejar em cima dessas 4 dicas, mas às vezes a tua intervenção aí que você vai fazer, ela seja a sugestão 3 ou a sugestão 4 que atenda melhor
que você vai fazer. Fazer pergunta de sondagem, né? Ó, o que você achou? Como que foi construir o Piaf? O que você achou de construir o Piaf pela primeira vez? E aí a pessoa vai falar, mas como assim? Não, você teve dificuldade para identificar as competências? Foi fácil achar a ação no caderninho? Como que foi? Conta para mim, né? Como que foi a construção do Piaf? O que te levou nessas ações? Eram as únicas ações que tinham voltada para a tua função? Deixa a pessoa falar. Então, isso é muito importante, porque a hora que ela começar a falar como que foi a construção, né, do documento, você já vai ir percebendo se ela realmente entendeu aquela construção. E aí, para finalizar, você... E aí, o que você acha que a gente, na hora que for fazer os encaminhamentos, fazer junto com o professor, né? Ou com o PCA, com o PCG, quem estiver recebendo. O que você acha, então, que dá para melhorar? Você viu esses pontos aqui que eu selecionei? São pontos que me causaram dúvidas quando eu li. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar, então, esse registro? Porque agora vocês estão dando devolutiva do registro. Quando ele começar a desenvolver o Piaf, colocar em prática, aí ele vai monitorar e vai trazer os dados para você. E aí você vai dar a devolutiva do desenvolvimento. Agora você está dando devolutiva do registro. Por que você está se apegando em detalhes do registro? Porque nesse momento a gente está fazendo a devolutiva do registro, do documento. Então, registra, tá? Registra o encaminhamento, o combinado, os encaminhamentos. Então, eu vou te devolver o documento do Piaf para você refletir melhor sobre os apoiadores e os objetivos esperados, que me deixou na dúvida aquele primeiro objetivo. Você agir direto com o aluno, porque o que está aparecendo ali é isso, ou você quer estimular os professores a ter ações que promovam o protagonismo. Então, coloca lá, você está devolvendo para ele refletir sobre os itens, né, apoiadores e objetivos esperados e evidências. E combina o prazo, tá, pessoal? É um documento que já está pronto. E são correções mínimas que esse professor vai fazer. Então, não precisa ser prazo longo. E aí, vocês vão combinar o prazo. Quando você acha que está bom para você me devolver esse documento com as correções feitas aí depois da nossa conversa? 1 semana, 10 dias, ou até o final da semana, de repente uma segunda-feira, até sexta-feira. Então, quando você acha, coloca isso para ele, quando você acha, dá para você fazer essa reflexão aí, fazer as correções e devolver o documento para validação final. Outra coisa, vocês vão perceber que quando vocês começarem a trabalhar mais com devolutiva, nós temos uma forma de se proteger, que é se fechar e querer justificar tudo que é apontado, né? Então, tudo que é apontado, assim como, olha, precisa rever isso, né? Vamos pensar melhor naquilo. A gente tem essa autodefesa de querer justificar tudo e mostrar que tudo que a gente fez está certo e que eu vou fazer de novo porque você está pedindo. Mas, ó, tá certo. O que eu fiz está certo. É normal, tá? É normal. Se a gente não for quebrando o gelo aos poucos. Por isso que é legal fazer pessoalmente, fazer um registro,
colocando os pontos positivos que foram detectados, não só colocando as fragilidades que vocês apontam, mas colocar também tudo que é positivo, ouvir mais, né? Perguntar, mas o que você acha que daria para melhorar? O que você sentiu quando você construiu, né? E quanto tempo você precisa para refazer? Tentar ir quebrando o gelo. Vocês vão perceber que não é assim, que muitas vezes o profissional vai refazer porque tem que refazer, porque ele ainda não entendeu que que o PIAF é um documento que é para melhorar a prática dele, para que ele tenha comportamentos esperados e previstos lá no mapa das competências. Só que se essa pessoa demorar aí muito tempo, o resultado não é imediato, mas ele vai aparecer. Então, pessoal, observem bastante como que essa pessoa recebe devolutiva, se ela consegue te dar resultados a partir do que foi conversado, se ela entende o que ela está fazendo, se ela muda de postura, porque uma pessoa que nunca muda de postura para devolutiva também, isso é uma fragilidade, e talvez isso precise aparecer lá na avaliação dela, no final do ano, ou esse ano é muito cedo para falar que ela não aceita devolutiva, porque está tudo novo, mas em algum momento você vai ter que mostrar para essa pessoa que ela precisa quebrar esse gelo em questões de aceitar devolutiva, porque aceitar devolutiva, né, estar aberto a receber orientação, também é um dos comportamentos esperados dentro do programa. Eu espero que vocês... eu tenho um outro muito bom para a gente fazer a semana que vem, que a pessoa que fez deu uma escorregadinha, assim, muito básica, ela não podia ter cometido aquele deslize. E também recebi um programa de ação que está muito legal, mas tem uma questão lá, um campo, que a gente precisa conversar sobre os alinhamentos, que eu acho muito importante trazer para vocês. Então, como a semana que vem, a nossa semana de despedida, depois a gente vai parar um pouquinho para recesso, né? Acompanhar o recesso. Eu vou trazer, então, para a semana que vem para a gente conversar. Essas questões que nós falamos hoje da devolutiva, ela se aplica a tudo que vocês forem fazer de devolutiva na escola, não é só devolutiva de documento, tá? É devolutiva de qualquer ação. Então, vocês realizaram um projeto e ao final do projeto vocês fizeram uma avaliação e você aí como gestor, né, das pessoas envolvidas no projeto, precisa fazer uma devolutiva, né, de tudo que você observou, você pode usar essas dicas, né, vai fazer devolutiva de sala de aula também, para fazer devolutiva do acompanhamento do nivelamento, do programa, de tudo que vocês forem fazer devolutiva dentro da escola, vocês podem usar essas sugestões de abordagem, tá bom? E a semana que vem a gente volta com esse assunto para a gente conseguir finalizar os documentos que eu tinha separado. Alguém quer perguntar alguma coisa, contribuir, falar o que achou? Ó, alguém colocou... Deixa eu ver aqui o chat, que hoje eu não consegui ver. Do jeito que eu compartilhei, não consegui. Sinalizador de uma ação de formação, uma autoavaliação, programa, plano individual, o que vocês estavam respondendo, né? Na minha diretoria, nossa escola iniciante, a DE escolheu as competências, protagonismo. Daniela, em várias diretorias eu sei que acontece dessa forma. Eu não acho que seja ruim, não, quando a diretoria já define aí
as competências que vocês precisam abordar. Protagonismo, eu acho que todo ano a gente tem que fazer uma ação diferente de protagonismo, porque eu acho que é uma coisa assim tão difícil da gente alcançar e a gente tem que promover, né? E eu sou muito da teoria que a gente primeiro precisa ser protagonista para depois a gente conseguir promover no aluno. Então, eu acho que é fantástico essa questão de trabalhar com formação em protagonismo. Comprometimento com o processo e resultado, eu não sei se eu escolheria para uma escola iniciante. Eu acho que eu escolheria mais a questão da formação continuada, de estudar os princípios do programa, a relação do currículo com o programa, mas que alguém da diretoria aí que determinou isso, que as escolas seguissem isso, deve ter uma justificativa para essa escolha. Porque eu falo, só da gente estar ingressando no programa, não tem como ingressar no programa sem estar muito disposto a desenvolver essa competência aqui de comprometimento com o processo e resultado. E a Fabiana colocou que ela faz via e-mail ou presencial, tendo uma terceira pessoa. Eu acho que via e-mail é melhor do que o WhatsApp, mas aí a pessoa teria que fazer a confirmação da devolutiva que ela recebeu. Teria que ter uma confirmação de e-mail, viu, Fabiana? Acho que assim, nada contra, mas assim, para você pedir para a pessoa, por favor, confirmar o recebimento, a leitura, né? Te dá um ok ali. Dependendo da necessidade, fazendo o registro da orientação. Isso aqui é igual o Maurício falou, que também está fazendo sempre com uma terceira pessoa. A Deline colocou que o supervisor faz o acompanhamento e validação do diretor, o diretor do FIS do PCG, o PCG do PCA, o PCA dos professores, e nessa sequência, exatamente nessa sequência, tá? Tanto o programa de ação, como o PIAF, como a agenda, tá? A validação aí dos documentos devolutivos, né? Para ajustes é sempre nessa hierarquia, viu, Delina? Supervisor do diretor, diretor vice PCG, PCG do PCA, PCA dos professores. A Fabiana falou que gostou, bem esclarecedor. Na diretoria. Tá. Thalita. A gente está um pouquinho. O Eurico colocou aqui a questão que recebeu o documento, mas não tem muito, não tiraram muitas dúvidas. Esse ano, mais do que nunca, nós estamos carentes de formação. A gente está carente nessa parte de eles estão soltando os documentos, né? Até a atualização de documento, o PPP foi atualizado, o plano de ação foi atualizado, os documentos estão sendo atualizados, eles não estão dando formação, né? Olha, foi atualizado com esse objetivo, né? Então, a gente está bem carente mesmo, e a gente que já está aí há algum tempo se sente carente, eu imagino vocês iniciando agora. A Fabiana queria falar? Isso, Thalita. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Fabiana. É uma pergunta e uma sugestão para depois das férias, né? Uhum. A pergunta é que quando for, sempre depois de 3 meses, a gente tem que fazer o acompanhamento do PIAF, né? Que ele é trimestral. Isso. No acompanhamento, eu preciso também formalizar essa devolutiva, porque eu entendo, pelo que eu estava estudando e a gente vendo, ele tem o prazo até o final do ano. Se eu chego, por exemplo, em agosto, aí eu vou fazer esse acompanhamento e eu percebo que o professor ainda não fez nada, mas é porque a gente viu que alguns profissionais não colocaram uma data que nem foi apresentado aí, né? Foi colocando os meses, deixou algo mais aberto. Nesse caso, ele ainda está dentro do plano dele, né? Eu penso que eu só oriento, olha, já estamos em agosto, você precisa, mas eu preciso, além de fazer isso verbalmente, formalizar alguma coisa ou não? Isso a gente só faz no final. Não, formaliza, tá? Até no... não sei se você vai ter mais de um PIAF para
para validar, depende aí da tua função. Mas tenha um livro ou um caderno só de registros de orientação. Então, aí você coloca lá nesse livro, nesse caderno, acompanhamento do PIAF, né, do fulano, e aí você coloca que no encontro de monitoramento, você verificou que o professor ainda não colocou em prática nenhuma das ações planejadas, mas que ainda há prazo, né? Que a proposta do professor lá no documento é que ele conclua até dezembro, mas que você orienta, né? Coloca assim, que você orientou, que você orienta que ele comece, né? Que ele inicie essas ações antes, agora já dentro do mês de agosto, se você estiver no início do mês, para que essas ações elas tenham tempo de ser executadas e sejam executadas com qualidade. Porque se ele não priorizar, né, essa execução dessas ações, pode acontecer dele ficar com prazo muito curto e acabar não tendo qualidade aí na execução da ação. Mas formaliza, coloca que você orienta, que ele coloca em prática, e tão logo aí o programa, o PIAF, que programa o PIAF, para que ele não se enrole no final, porque no final de ano a demanda é muito grande, né? Sim. Está encerrando o ano, é conselho e aquele monte de coisa, aquele monte de documento, culminância. Então, que você orienta que ele já coloque em prática. É melhor terminar antes do que depois. E aí, se ele tiver já feito alguma coisa do PIAF, ele vai te mostrar alguma evidência. Então, por exemplo, era estudar o currículo, né? Ele vai te mostrar um registro. Olha, nesses dias eu usei minhas horas de estudo para estudar o currículo, para estudar as diretrizes, enxerguei que dentro das diretrizes do programa, a gente enxerga muito do que são os pilares que sustentam o currículo. Hoje o currículo fala de educação integral, a nossa diretriz também fala de educação integral, então ele vai te mostrar as conclusões que ele chegou. E aí você vai validar essas evidências como sendo suficiente para comprovar que essas ações estão realmente sendo desenvolvidas, ou você vai orientar que ele precisa melhorar a qualidade aí das evidências, que ele precisa trazer algumas evidências que realmente mostrem que ele aplicou aquela ação. De repente, ele escolheu aquela ação que é apoiar o projeto de vida de 5 alunos, né? Tem uma ação dessa lá no cardápio. Ah, não, eu já comecei a desenvolver a ação, eu fiz uma reunião com os meninos e a reunião foi dia tal, e não te apresenta mais nada da reunião, não apresenta uma lista de presença, não te apresenta uma pauta do que foi discutido, na reunião aí com os 5 alunos que ele escolheu, não te apresenta o que os alunos colocaram para ele, aí você vai falar, olha, mas você acha que se você me trazer só o dia da reunião, não é uma evidência fraca, né? Onde que está a pauta do que você conversou com os seus alunos? Então, quando vocês começarem a monitorar, eles vão começar a apresentar evidências para vocês. E aí vocês vão ter que começar a sinalizar se com aquela evidência vocês conseguem enxergar o trabalho deles, que é a parte mais difícil, tá? A parte mais difícil é essa de dar a devolutiva aí do que eles te apresentam do desenvolvimento trimestral. Mas é isso que vocês vão precisar fazer. Então, até orientar nessa questão. De repente, ele fala, eu marquei uma reunião, a gente fez uma reunião online dia tal, tá, mas e os registros que essa reunião aconteceram, né? A pauta que você preparou, né? O print da tela lá com todo mundo na reunião, e aí vocês vão ter que ir orientando nessas questões. E sempre, né? Perguntar, e aí? O que isso está impactando na tua ação? Você já percebeu
o impacto na tua atuação com isso que você está fazendo? O que que você já percebeu que impactou na tua atuação? Olha, agora eu olho para o projeto de vida dos alunos com outro olhar, né? Eu valorizo muito mais a minha disciplina, porque o meu aluno, né, do ensino médio, para conseguir executar o projeto de vida dele, ele vai ter que passar por uma avaliação, que ele vai ser cobrado excelência acadêmica, né? E eu não tinha essa preocupação. Então, aí ele vai te responder o que ele já percebeu que essa ação está impactando na atuação dele. Ou então ele vai falar, olha, como está muito no início ainda, eu não consigo enxergar um impacto dessa ação na minha função aqui de professor no programa, mas é uma pergunta que não pode faltar, tá bom? Como que eles enxergam que essa ação que eles estão desenvolvendo está impactando na atuação deles? Te ajudei, Fabiana? Ajudou muito. Realmente, porque eu acho que é nessa hora aí da devolutiva, a gente às vezes acaba pecando por alguns excessos e falta algumas coisas, né? E você apontou algumas coisas que são importantes, né? Então, gostei bastante. E a sugestão para o próximo semestre, Thalita, se você, eu sou PCG, né? E uma das coisas que eu fico ainda muito perdida, quer dizer, muita coisa, né? Mas Tem uma muita das coisa. coisas, ainda mais que é o primeiro ano, mas Uhum. enfim, as formações da parte diversificada, sabe? Se Uhum. puder dar uma orientação da onde a gente achar material, o que exatamente, por exemplo, em PJ, que você falou de nivelamento, ajudou bastante a gente nessa questão, mas tem essa outra parte da diversificada, que eu até coloquei também no meu PIAF para estudar Uhum. mais, mas assim, eu sinto um pouco de dificuldade em achar material, em saber exatamente se é isso, se está faltando ou não. Então, se você pudesse fazer uma formação destinada um dia para isso, acho que ajudaria bastante. Gente, eu vou até, o Fabiano, eu tenho que procurar lá na escola. Sabe aquele PNLD literário que nós recebemos o ano passado, a gente escolheu e a gente está recebendo esse ano? Eu não sei se todas as escolas receberam o mesmo material, mas lá na escola a gente recebeu um livro que eu tenho esse livro, está até emprestado para uma professora de Barretos, porque eu xeroquei de um amigo. Ele é um livro sobre protagonismo juvenil, é um livro grande. Eu acho que ele é até espiral. Tem que procurar lá se vocês estiverem em sala de leitura, se vocês tiverem alguém na sala de leitura de vocês, pede para o professor dar uma olhadinha na caixa de material do professor, que vieram 2 livros de ensino integral. Esse do Promoção do Protagonismo Juvenil, que é um livro grande, eu acho que ele é até espiral. Você começa a ler, são todas unidades, são capítulos independentes. Então, você pode ler o primeiro, o 10º, voltar para o 6º, e você acha ele tão bobinho, a hora que você começa a ler, mas ele te dá uma noção como que acontece a construção do protagonismo juvenil na criança, no adolescente, que ele coloca até uma escada, né? É a escada do protagonismo. Então, primeiro a dependência que o aluno tem, até ele chegar a ser dependente, independente, capaz de tomar decisões. Eu vou anotar aqui para eu procurar e eu tirar uma foto da capa desses 2 livros, para vocês também procurarem nas caixas de vocês da escola. Só que eu acho que o PNLD, o ano passado, foi ensino fundamental. Então, talvez a escola que seja só de ensino médio não vá ter. Mas são 2 livros bacaninhas para a gente assim entender melhor o protagonismo juvenil, até como disciplina. Eu vou anotar aqui livros. Mas eu já coloquei aqui para a gente trabalhar também.
A Judite perguntou se PCA precisa elaborar 2 PIAFs, um de professor e o outro de PCA. Não, é um PIAF só, tá bom? Aí, que lá na escola a gente combina? Como é um PIAF só, elas escolhem uma ação, elas escolhem lá as 2 competências, e uma elas fazem como professor e outra elas fazem como PCA, mas é um documento só. Não sei qual que é a necessidade maior de vocês aí na escola, você e as outras PCAs. O que vocês precisam nesse momento de uma formação melhor? Da função gestora ou da função professor? Hoje elas fazem um de cada um, uma enquanto gestora e uma enquanto professora, mas é um PIAF só, aí depende de qual é a necessidade aí de vocês nesse momento, é investir mais na formação enquanto professor ou investir mais na formação enquanto gestor? Mas é um documento só. Todos os documentos são um só, mesmo para o PCA. Programa de ação, só que aí você divide lá nos 2 eixos, né? Você faz as ações enquanto professor e as ações enquanto PCA, mas é um PIAF só. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que por hoje é isso. Aí a semana que vem a gente volta. Eu já começo com o PIAF, que eu quero mostrar para vocês. E aí depois a gente vai para o programa de ação, que eu quero mostrar um programa de ação para vocês. E aí a gente abre para discutir e encerra o nosso semestre, volta dia 2, tudo descansado, sem preocupação nenhuma. Sem preocupação de como vai ser o revezamento, 100% de professor na escola, vai ser tudo tranquilo, uma beleza. Estou super animada para o retorno presencial, 100%. Mas tá bom. Gente, acho que é isso, então, anotei aqui. Boa semana para vocês, tá? Bom encerramento de semestre aí, boa preparação de semanas de estudo intensivo, tá? E até mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, Thalita. Obrigada. Obrigada, Thalita. Muito bom. Alô, galera, boa noite para todo mundo aí. Deus abençoe a noite de todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Thalita. Obrigada. Tchau, Thalita. Tchau, Thalita.